Hoje eu trago para vocês um exemplo prático de como fazer a apresentação do pôster. Tá? Em geral, no momento que você vai apresentar, você deve combinar com o seu público se vai ser aberto a perguntas ou se você vai responder perguntas no final. Então é muito interessante que você já fale, se quiser me interromper, pode erguer a mão, eu dou a palavra, ou no final a gente responde a perguntas, tá bom? Você sabe que no momento de uma apresentação tem pessoas esperando que você faça uma boa apresentação. Então as pessoas já depositaram uma confiança em você e você vai ter que usar esse tempo para fazer uma boa coisa. Por isso, é muito importante que você se prepare corretamente. Então, como no primeiro item aqui, eu coloco: confira os equipamentos multimídia e até mesmo a sua apresentação antes de iniciar. Tá? Verifique a conexão de cabos, se o arquivo que você trouxe está funcionando, se ele está legível, se tudo vai funcionar. Se você for colocar equipamentos sonoros, coloque e veja se está tudo funcionando, se o volume está dando certo. Se tiver por acaso um microfone, confira se o microfone está funcionando. Então, para isso, você deve chegar uns minutinhos antes para ter condições de fazer isso corretamente, tá? Então, prepare-se e contente o seu público de maneira adequada. Bom, aí vamos falar sobre como a gente faz o restante da apresentação, né? É preciso estudar, é preciso se preparar, para isso. E aí, não adianta vir com uma desculpinha dizendo que não deu tempo, ou que não fiz tal coisa, ou que foi muito corrido. Então, numa apresentação, jamais comece pedindo desculpas, tá? Isso não é legal. Ao momento que você começa pedindo desculpas, a sua apresentação toda já perde credibilidade, porque o público que você devia estar contentando passa agora a ter uma desconfiança. Eles até mesmo pode comprometer o seu trabalho todo por esse simples detalhe que é esse pedido de desculpas. Então, postura, assuma, mesmo que você saiba que tem algum problema acontecendo, encara ele e manda bala, tá? Depois temos a questão da preparação da fala, tá? Preparar e dominar o seu assunto, né? Em geral, é muito mais fácil falar de um assunto que você domina do que falar de um assunto que você não entende tanto, ou mesmo falar de um assunto que você entende mais ou menos para um grupo de pessoas que entendem muito mais daquilo que você, como é às vezes o caso de falar para professores de uma matéria que você precisa de aprovação, né? Então, é importante você ter certeza, clareza daquilo que você está falando, tá? Isso realmente é muito importante. Então, a preparação da apresentação com os dados ou mesmo a sua fala tem que ser bem fundamentados, tá? Aí, por exemplo, quando vou pensar numa fala, geralmente eu pratico um pouco antes. Eu escrevo no papel o que eu quero falar, falo diante do espelho, por exemplo, gravo. Se é uma situação em que eu preciso controlar o tempo eu cronometro, né? Então isso é muito interessante. Às vezes você tem uma limitação ali, por exemplo, nas apresentações finais do ano, às vezes a gente vai ter 10 minutos, 20 minutos no máximo, estourando. Então é preciso ter esse cuidado de controlar o tempo, tá? Então, houve uma vez um caso de um estudante de Direito que era tido como um excelente orador. Ele realmente tinha uma oratória muito boa. E ele foi escolhido como orador da turma, né? Só que aí, nessa autoconfiança, assim, de não, chego lá, dou conta,
ele não preparou o seu discurso como orador da turma. E aí o que aconteceu? Chegou lá, ele começou a gaguejar e teve um pouco de dificuldade para achar as palavras certas, né, para aquele momento, que é um momento formal e um momento único, né, uma formatura. E o discurso não ficou tão bom como poderia ter sido se ele tivesse se preparado. Então, é muito interessante essa coisa de um improviso calculado, né? É importante a gente preparar. Faça então como os atores de teatro, eles pegam a fala, vão decorando lá, ensaiam e daí executam de maneira muito mais acertada. E é muito interessante. Às vezes você pega e prepara um texto e ensaia, que depois sai tão naturalmente que as pessoas nem percebem que você possa estar, por exemplo, nervoso diante, né, de uma plateia e etc. Então, uma vez que você determinou o assunto, já preparou mais ou menos o que você vai falar, é interessante você ter um roteiro, né? Eu tenho aqui o meu roteirinho, está escrito aqui o que eu tenho que falar, com partes mais importantes. Não precisa ser um papel grande como esse, né? À medida que você vai se preparando, você pode fazer em pequenos cartõezinhos, assim, que não incomode na sua mão, e que você vai virando e coloque eles em ordem. Então, o que você vai falar no primeiro momento, vira, o que você vai falar no segundo. Então, isso é bem interessante. Isso ajuda muito, num caso, por exemplo, de se perder, aí você tem como condições de recuperar isso, tá? Um papel grande assim, o que acontece? Às vezes você fica com ele na mão e às vezes você vai ter que ficar, por exemplo, com o microfone. Aí, se você não tiver onde apoiar ele, esse papel ele vai virar uma antena aqui, né? Ele vai ficar trepidando se sua mão estiver, por acaso, né, não muito firme naquele momento. Então, o mais interessante é quando você tem um ambão para ter um papel assim, né? Um lugar para você poder falar. Por isso, um papelzinho menor às vezes ajuda mais quando é o caso de ter uma pauta. Quando você vai colocar informações num pôster, elas serão informações chave, mas você vai ter que complementar isso de alguma forma, né? Porque não vai dar para explicar tudo com tão pouco espaço aqui assim, tá bom? Aí tem uma questão que acho que é bastante importante, principalmente no caso de vocês, que uma hora vocês vão fazer a apresentação final do instrumento de vocês. E aí, tudo que eu puder dar de dica aqui para vocês, eu acho que serve de referência para que vocês possam fazer uma boa apresentação final depois. Isso aqui é uma prévia, né, para vocês se acostumarem um pouquinho. Então, a roupa que vocês estão usando no momento da apresentação é algo muito importante, tá? Isso pode transmitir algumas informações sobre você ou até mesmo distrair ou causar alguns constrangimentos. Por isso, eu sugiro, né, na hora que você for pensar na roupa que você vai utilizar, sugiro roupas escuras, né, geralmente o preto ou o azul marinho mesmo. Isso aí é uma boa coisa, tá? Quem usa maquiagem, né, as mulheres que gostam de usar maquiagens ou até mesmo outros acessórios, cuidem para não colocar acessórios muito chamativos, muito brilhantes, né? Agora, quem é da maquiagem, faça uma boa maquiagem, porque isso ajuda a ter uma solenidade, talvez uma postura diante das pessoas, na hora que você está com a palavra ali, tudo que tem de detalhe ajuda, né? São acessórios e coisas que são muito interessantes para você se posicionar diante de uma plateia e num evento com certa formalidade, tá? O pessoal, né, que vai se apresentar, por exemplo, num dia como uma apresentação final, assim, né? Eu recomendaria usar um traje um pouquinho mais formal, pelo menos esporte, né? Calça, sapato, cinto, camisa. Mas se não for não é a sua moda, então o que eu sugiro? Ó, aqui a gente tem, né, uma camiseta de cor lisa, sem estampa, né? Estou com calça jeans, tênis aqui, bem informal nesse caso, né?
Para dar uma formalidade um pouquinho maior, assim, não precisa de muita coisa, tá? Veja só como que a gente pode mudar a situação rapidamente. Basta que você coloque uma camisa por cima da sua camiseta, desde que ela não tenha uma estampa. Pronto, você já deu ali um quê mais formalzinho. Então não precisa investir em muita coisa, tá? Mas é importante, tá? Isso aqui é uma coisa que transmite, como eu digo, informações para as pessoas. Aí lembre-se, né, que a roupa, ela tem que ser, você tem que passar uma ideia de respeito com o seu público, né? Só que ela não pode te causar incômodo. Você não pode usar uma roupa que você vai ficar preocupado durante a sua apresentação ou que vai te causar algum tipo de constrangimento, coisa parecida, porque você já vai ter preocupações demais no momento de apresentar. Então, tem que ser uma roupa confortável, uma roupa que você se sinta bem, né? E que você não tem que ficar preocupado com ela de alguma maneira. Tá? Então, esse seria aqui o item vista-se de maneira adequada. Aí o próximo item aqui seria fale com postura e em alto e bom som. Tá? Então, nada de ficar assim, acanhado, falando assim, ó. Não, é porque isso, aquilo, tá? Nada disso. Postura reta, pescoço, projeta, tem certeza que as pessoas que estão na sala estão te ouvindo. Se for o caso de usar um microfone, mantenha o microfone numa distância que ele esteja sempre perto da sua boca. Quem não está acostumado com isso vai ter que praticar um pouquinho. Sugiro até praticar um pouquinho antes. Mas colocar o microfone próximo à sua boca, porque às vezes você faz assim, ó, e aí o som fica variando, as pessoas podem não ouvir você direito. Então você precisa se certificar de que as pessoas estão te ouvindo. Desculpe. Bom, no palco, ou na sala, ou onde for o lugar da apresentação, procure, depois que você já definiu um roteiro, né, e também já fez a sua preparação do assunto, conferiu todo o equipamento, trace uma estratégia sobre como abordar o seu público. Tá? Você pode fazer alguma interferência, alguma interação com o seu público, para que eles não fiquem completamente sem graça, né? Ou então que seja um negócio muito enfadonho, né? Procure se movimentar na medida do possível, né? Se desloque pela sala de um lado para o outro, passe o seu olhar, olhe para as pessoas, veja o que elas estão achando, o que você está fazendo, tenha as impressões. Perguntas são muito interessantes de se fazer, perguntas que você mesmo vai responder, né? Mas você pode colocar uma dúvida, né? Alguma coisa, uma questão, como a gente faz para resolver esse tal problema? Daí você mesmo já vai ter a sua resposta, porque as perguntas elas retêm a atenção, né? Então isso é muito interessante. Sorrir é fundamental, né? Quando você for falar algo, você tem que lembrar de sorrir, isso ajuda muito. Expresse-se com gestos, com movimentos, utilize exemplos sobre coisas que você já experimentou, situações, casos reais ajudam muito, né, nas questões. Por exemplo, vou trazer aqui um caso real, né? Quando fui fazer concurso, né, concurso para entrar aqui, eu tive 24 horas para preparar uma aula sobre um assunto que foi sorteado. Dentro do tema da loteria, um assunto foi sorteado, eu tinha 24 horas para preparar essa aula. E eu tinha nenhuma experiência com ensino. Eu nunca tinha dado aula na minha vida. E sinceramente, eu quase desisti dessa coisa, foi muito... Assim, para mim, fiquei muito nervoso, sabe? Muito, muito forte. E o pior, eu tinha que dar uma aula de 50 minutos e sem poder ter interação com a banca, ou seja, eu tinha que conversar, expor
o tema, né, escolhido lá, sorteado, e tinha que discorrer sobre esse tema por 50 minutos sem poder fazer interação com a banca. Então imagine só como isso pode ser enfadonho, né? Mas da mesma maneira, mesmo não podendo interagir, o que eu fiz? Tracei umas perguntas estratégicas, em determinado momento cativava a atenção novamente, gerava uma pequena tensão, uma pequena expectativa, por mais que a banca não pudesse responder nada, né? Eu tinha essa colocação, porque isso causa instantaneamente algum sentimento, né? Você tem que reagir a partir disso. Então é interessante de se pensar nisso, né? Muito bem. Se você tiver agradecimentos para fazer em um determinado momento, agradeça, né, antes de concluir. No final, a gente faz uma pequena conclusão, tá? Então, essas foram algumas dicas de como preparar uma apresentação, tanto para apresentar o pôster ou apresentar o seu instrumento no dia da avaliação final, né? Ou é o dia de formatura, tá? Então, espero que vocês tenham retido algum conhecimento. E, no fim, você pode colocar uma frase final que reúna um pouco daquilo que foi exposto nesse dia. Então, trouxe a seguinte frase: a diferença entre a música e o ruído está na harmonia. Sua apresentação está comunicando eficazmente sua mensagem ou está apenas fazendo barulho? Né? Então, a partir de agora, se vocês tiverem perguntas, aí fiquem à vontade e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Muito obrigado, até logo.